guerreiro, uma guerreira, quando essa pessoa consegue liderar na época das vacas gordas e das vacas magras. Como é difícil fazer movimento sindical. Em 1986, servidores públicos se reúnem em Ocara durante o encontro da campanha eleitoral daquele ano e têm a ideia de criar a APROMICE, a Associação dos Professores Municipais do Interior do Ceará. Falar da APROMICE é uma coisa que me emociona até, porque eu jamais poderia imaginar que uma simples conversa com algumas professoras lá na Vila São Marcos, debaixo de algumas árvores, que eu não recordo mais se era cajueira ou mangueira, fosse nascer tudo que apareceu depois, tanto o nascimento da APROMICE como daquilo que foi se sucedendo como a criação do Sindicato dos Servidores Públicos. Nessa época, uma merendeira ganhava 1/5 do salário mínimo. Os professores que é uma categoria mais avançada, que ganha um pouco mais, naquela época, ganhava 30% do salário mínimo. O professor em Beberibe, ele recebia, eu acho, menos de meio salário mínimo. Era 1/4 de salário mínimo, né? As condições de trabalho antes do movimento sindical era absurda, precária, né? Primeiro, não se ganhava nem salário mínimo. Eu lembro que em Tabuleiro do Norte, nos anos 80, né, 85, 84, se ganhava, acho que não sei se era 30 cruzeiros. Salário mínimo era um sonho, né? Não tinha essa história de pagamento de salário mínimo. A situação era deprimente. Não havia nenhuma entidade que apoiasse os servidores. O servidor público, como não tinha direito à organização, não era considerado trabalhador. E além do salário irrisório, também tinha a questão dos atrasos, né? Atrasava muito, como 13º. Era coisa assim absurda, como vamos dizer assim, o salário mínimo fosse 180 cruzeiros, professor em alguns municípios ganhava 10 cruzeiros, 20 cruzeiros. Como não tinha organização também, nós não tínhamos nenhum direito trabalhista garantido. A dificuldade também de se articular, né? Porque também eles eram perseguidores, eles perseguiam os professores e quando você se posicionava, aí vinha as retaliações, né? Suspensão de alguém, desconto de salário, entre outras coisas. No final de novembro de 1986, na Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central, a FECLESC, nasce a APROMICE. No Brasil, a gente vivia um período de reabertura política, né, e um período em que as organizações começaram a ter motivos para se reorganizar e também se fortalecerem. Mesmo antes de 86, nós já tínhamos muitas lutas. Aqui em Quixadá nós já tínhamos feito greve no ano de 84, greve por conta de salários atrasados, os professores para as atividades eram 3 meses de salários atrasados. E as lutas principais que nós fizemos naquela época, que nós fazíamos, era para a garantia de direitos, porque nenhum direito trabalhista era respeitado naquele período nos anos 80. Na verdade, essa luta isolada seria facilmente dizimada. Teve um momento de conversa com os professores, com os servidores municipais de Ocara. Quando a gente começou a se reunir, a gente era Aracoiaba. Ocara ainda era um distrito. E a gente, assim, imbuído dessa vontade de justiça, e vendo assim o descaso das administrações públicas, a gente resolveu fazer umas mobilizações. Reunimos aqui então no final de semana, uma sexta-noite, um sábado e um domingo, hospedadas aqui, com alimentação feita aqui. Nós recebemos as professoras de Ocara, um grupo de Redenção, as de Quixadá, incluindo Choroba, Nabuiú e Baretama, que se desmembraram de Quixadá. Quixeramobim veio pouca gente, mas veio, e senador Pompeu mandou, junto com Milhã, a maior delegação para cá. Dessa reunião surgiu a ideia de se fazer uma organização, já que tínhamos lutas em vários locais, mas nós éramos
os problemas eram muito idênticos e nós precisávamos então ter um instrumento de organização que pudesse proteger os trabalhadores e trabalhadoras desse setor. Aí quando a gente começou a juntar muita gente, muitos funcionários, né, veio as pressões, aí veio as demissões. Quando começou as demissões, começa o pessoal a ter medo, lógico, né, perdeu o salário pouco que ganhava, né? E o surgimento foi muito mais em função dessa precariedade do serviço público, da falta de valorização dos professores. E naquele momento veio a ideia de fazer uma associação de professores municipais do interior do Ceará. O interior estava o Léo, estava o Deus dará. E que então nós teríamos que pelo menos começarmos a luta nos unindo nós interior. E a Promice eu acho que foi o grande fruto desse trabalho. Evidentemente que num segundo plano, o que realmente criou a Promice foi a disposição de luta das professoras de Ocara em primeiro lugar e do Sertão Central como um todo. A Associação de Professores foi o estupim de organização dos servidores municipais do Ceará. A entidade surgiu em um período de grande exploração e opressão para os funcionários públicos das cidades. Nesta época, os professores ganhavam 30% de um salário mínimo. Até 1988, a organização dos servidores ainda era clandestina. Só com a Constituição Federal, chamada de Constituição Cidadã, eles adquirem esse direito. Escuta este canto e venha comigo, você, professor, também é oprimido. Não fiques parado com armas na mão, queremos salário que garanta o pão. Não dá para o pão, pra saúde não. Este salário injusto fere a Constituição. Nós enfrentamos uma greve grande, né? Quando o cara passou a cidade, que começou, atrasou 3 meses de salário, nós fizemos uma greve de 14 dias. A imprensa veio e foi muito movimentada essa greve. A gente foi formando conselhos municipais no estado e a partir dos conselhos municipais a gente foi criando uma coordenadoria estadual, inicialmente só dos professores, depois a gente foi ampliando para os profissionais da educação e só posteriormente, com a nova Constituinte a partir de 88, garantia da fundação de sindicatos de trabalhadores no serviço público, a gente foi transformando as associações em sindicato da educação e posteriormente dos trabalhadores no serviço público. Nós fomos criando os sindicatos de servidores ou transformando os núcleos da Promice em sindicato de servidores e fomos convivendo também em alguns municípios com as duas entidades, como foi o caso de Quixadá, que nós convivemos até 93 com a Promice, organizada em nível municipal, e com o Sindicato de Servidores, que foi criado aí em 89, logo no início do ano, no dia 6 de janeiro de 89, que consideramos como o primeiro sindicato de municipais criado aqui no estado do Ceará. Foi o mais nobre gesto do sindicalismo brasileiro. Uma entidade ter a coragem de morrer para gestar uma outra entidade menos corporativa e mais da luta geral do trabalhador brasileiro. A criação do Sindicato de Servidores Municipais é o marco fundador da FETANSE. A entidade é formada a partir da união destes sindicatos e surgiu há 25 anos, na então sede do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Fortaleza, aqui no centro da cidade, onde agora funciona esse galpão. Hoje a FETANSE está presente em 156 municípios do estado e é referência para o movimento sindical no Ceará, no Brasil e no mundo. Agora você vai conhecer algumas histórias de organização, luta e resistência. Elementos que marcam as bodas de prata da entidade máxima dos servidores municipais da Terra do Sol, da Luz e da Liberdade. O ano era 1990. Embora com direito à organização, os servidores públicos ainda sofriam com a ausência quase total de direitos. Por isso, no dia 28 de abril de 1990, representantes dos municípios de Fortaleza, Maranguape, Maracanaú, Aracoiaba, Crato, Campos Sales e Icó
fundam a Federação dos Sindicatos e Associações dos Servidores e Empregados Públicos Municipais do Estado do Ceará, primeira razão social da FETANSE. Com a fundação da federação, é aclamado como presidente Edmar Viana Maranhão, servidor da capital, já falecido. Seu nome é indicado pelo Sindicato de Fortaleza, o Sindiforte. A Federação dos Servidores Municipais já estava criada, não foi criada por nós, da CUT, foi criada pela Força Sindical, pela CSPB, e tinha alguns sindicatos de servidores municipais filiados a ela, aqui a Força Sindical aqui no Ceará. E nós, então, tomamos uma decisão política na direção da CUT, com os servidores municipais, com esse grupo que estava fazendo a organização aqui no Ceará, para ir para dentro dessa federação. E nós encontramos uma federação que já estava com algumas condições favoráveis naquela época, porque era mais a capital e alguns municípios da metropolitana, mas ela não tinha essa solidez que a gente vinha criando, que a gente vinha construindo no decorrer da nossa organização. A FETANSE era uma FETANSE que ela ainda não estava adentrando mesmo no interior. E nós apresentávamos a CUT como alternativa real para aglutinar, organizar e dar dinamicidade a esse ramo e a esse segmento que tanta força, com capacidade de ampliar. E a disputa que nós verificamos e fomos partícipe desse processo foi algo muito importante, porque consolidou não somente uma relação política, mas, sobretudo, uma capacidade de organizar para dentro dos sindicatos, para dentro da federação. As atas registram que entre 1991 e 1994, a FETANSE passa por longos períodos de desarticulação. Até que, com o fim da APROMISE e a constituição de novos sindicatos, surge a demanda de o interior ocupar espaço na federação. Se deu uma verdadeira guerra, porque vários sindicatos buscavam não a representação classista, mas se constituir do ponto de vista cartorial para ter única e exclusivamente o poder de representar para receber dinheiro do imposto sindical. Pressionados pelos sindicatos de servidores municipais, os dirigentes da FETANSE, que não havia realizado uma só eleição aberta, chamam um primeiro congresso da federação. Fizemos uma articulação através da CUT, havia uma motivação para reorganizar a direção da federação, que era o presidente havia falecido, e naquele momento nós tomamos uma decisão de compor a direção da federação. Este primeiro evento acontece no Centro Social Urbano Presidente Médici, em Fortaleza, de 17 a 19 de fevereiro de 1995. Na oportunidade, José Valdo Pinheiro, que havia assumido a presidência da FETANSE em 1994, é reconduzido ao cargo. Valdo era presidente do Sindiforte. Também neste primeiro congresso foi aprovada a deliberação de realizar a filiação da entidade estadual à Central Única dos Trabalhadores no Ceará, realizando assim a desfiliação da força sindical. E no ano seguinte, que foi o ano de 96, nós fizemos um congresso para eleger a direção, para um novo mandato, para reformular estatuto. Servidores de 18 municípios marcaram presença no segundo congresso da FETANSE. E ela começa a crescer de fato o número de organizações parceiras, advindas também da proximidade de sindicatos de funcionários municipais já afiliados à CUT. Porém, a chapa eleita encontra uma FETANSE com muitas dificuldades, com debilidades financeiras e dívidas. E foi nesse congresso que nós rearticulamos a atual direção, naquele momento da FETANSE, que estava sem articulação estadual. Nós não tínhamos nada do ponto de vista da estrutura, do ponto de vista físico. Você não tinha um carro, você não tinha uma sede, telefone tudo era alugado, computadores que estavam surgindo também na época muito precários. Os próprios companheiros para se deslocar do interior para cá já não tinham. Quer dizer, eu atribuo isso não só à questão de uma inoperância, à questão de um desrespeito e tal, mas eu atribuo também a um tipo de prática e de postura que nós deveríamos abominar. Todas as pessoas humanas, seja dos políticos, seja do padre, seja do pastor, de quem quer que seja, de nós mesmos.
Por conta da ausência de receita, a FETANSE transfere-se para uma sala na então sede da CUT Ceará, que funcionava na Rua Major Facundo, no centro de Fortaleza. Embora arrecadasse, as finanças da FETANSE foram entregues para a então tesoureira Graça Costa, sem nenhum patrimônio. Em 1999, eu vim para o primeiro congresso, que acontece, foi mesmo no congresso que a gente chama da virada, né, de gestão. Nós fizemos o congresso e tomamos a FETANSE, né? Na época, Graça Costa foi a nossa presidente. Em 1999, a entidade inicia um novo momento com a eleição de Graça Costa, servidora de Quixadá, para a presidência. No seu terceiro congresso, a instituição muda de nome e passa a se chamar Federação dos Trabalhadores da Administração e Serviço Público do Ceará. Desta vez, o local do encontro foi Caucaia e aconteceu nos dias 24 e 25 de julho de 1999. 103 participantes integraram o evento. O Sindicato de Quixadá cedeu a sede do Quixadá, uma parte, uma sala em Quixadá, para que a FETANSE tivesse lá a sua sede. Um trabalho de expansão, de debate dos direitos, porque até então a federação não tinha expressão nenhuma de defesa dos direitos dos trabalhadores. Naquele período, foi necessário, por exemplo, fazer campanha pelo pagamento do salário mínimo. A luta que destacaria na FETANSE foi essa luta pelo pagamento do salário mínimo no estado do Ceará. Na época, nós não éramos tão grandes, né? Era uma federação que a sede era em Quixadá. Grandes prioridades que nós fizemos naquele momento era realmente implantar a federação. E a principal questão era a gente expandir, criar o sindicato e começar a proteger mais os direitos dos trabalhadores em todos os locais. Tiramos um projeto muito bacana de criar sindicato, de revitalizar sindicato, de filiar servidores. Muitas greves que nós fizemos foram relacionadas a essa questão de atualizar as leis, de participar naquele momento da feitura das novas leis orgânicas. Nenhum direito trabalhista respeitado. Todos, um por um, nós conseguimos na luta, nas greves. Neste período, a FETANSE passa a incorporar as lutas propostas pela Internacional de Serviços Públicos, ISP, que trazia as discussões do sindicalismo mundial, como a igualdade de oportunidades para servidores negros, jovens, homossexuais e mulheres. Trazer para o debate, assumir como uma prioridade, né, o debate da inclusão. Eu acho que hoje a FETANSE é uma das poucas entidades que corajosamente incluiu no seu debate, né, o debate sobre negro, jovem, LGBT, mulheres. No ano de 2002, a FETANSE já mostrava seu crescimento ao reunir quase 200 trabalhadores no 4º Congresso dos Servidores. Desta vez, a sede do encontro foi o Espaço Imaculada Rainha do Sertão, na Serra do Urucum, em Quixadá, e aconteceu de 26 a 28 de julho daquele ano. O evento reconduz Graça Costa à presidência. E uma das campanhas grandes que nós fizemos foi essa história dos direitos sindicais, né? Porque para que tivéssemos o desconto das mensalidades, tivéssemos a liberação dos dirigentes, tivéssemos também naquele momento um pouco de retração das perseguições que tinham os dirigentes. A gente começa a ter as condições mínimas de viajar, as condições mínimas de organizar os municípios, de fundar sindicato. Eu me lembro que eu viajava para os municípios, né, eu ia para alguns municípios, nós na direção, para discutir sobre o Fundef. Os desvios, foi feito naquele período uma CPI do Fundef. Vários sindicatos denunciaram desvios de recursos do Fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental. Eu fiz a denúncia na Assembleia Legislativa, propus uma CPI e fui o relator dela, e foi uma CPI muito polêmica, porque envolvia os interesses dos municípios, dos prefeitos, e foi uma CPI vitoriosa, porque nós conseguimos, apesar de todas as dificuldades,
acusar as irregularidades e muitos desses prefeitos e secretários municipais de educação foram punidos pela justiça, inclusive. Em 2005, a luta dos trabalhadores públicos das cidades estava ainda mais forte, ao reunir 63 municípios no 5º Congresso da FETANCE, realizado no Sesc Iparana, em Caucaia, de 15 a 17 de julho daquele ano. O movimento de ingressos de sindicatos de servidores públicos se consolida na FETANCE. Em 2005, ao completar 15 anos, a FETANCE já contava com 81 sindicatos, representando 89 municípios. Sebastiana Rodrigues Faustino, a netinha, dá continuidade à interiorização da FETANCE, eleita em 2005 e seria a presidente responsável pela implantação de importantes ações, que projetam a visibilidade e a importância da federação para todo o Ceará. Com a minha chegada na presidência, a gente percebia que tinha que retomar, tinha que redesenhar essa federação para que ela pudesse ter mais eficácia, para que ela pudesse ter objetivos que iria só contribuir com a organização. Então a gente tomou algumas decisões coletivas, né? Primeiro foi de trazer para Fortaleza, a gente já percebia que precisava ter mais visibilidade. Neste local, onde hoje funciona uma ONG vinculada à federação, o Instituto Bárbara de Alencar, a FETANCE ficou instalada de 2005 a 2011, quando a entidade voltou a ter sede em Fortaleza. Neste período, a organização sindical contava com mais filiados e uma estrutura que permitia uma sede exclusiva para as suas funções. O retorno da FETANCE para Fortaleza favoreceu a ampliação da organização dos servidores municipais. A luta que já acontecia no interior do estado, ela pôde ter mais visibilidade, as ações da FETANCE pôde ter mais expressão. Um grande passo que a FETANCE deu nesses 25 anos, na minha opinião, que foi a questão da criação das regionais. A FETANCE deu um salto de qualidade, foi um divisor de águas. A gente pode até classificar a FETANCE como antes e depois das regionais. A regional veio a fortalecer os municípios, a Regional Sertão Central, com seus diretores. Nós sentimos a presença diária, né, da FETANCE dentro dos nossos sindicatos, através dos diretores regionais, através da diretoria executiva. Eu, como diretora, tive o prazer de visitar os municípios dessas regionais, de participar das lutas ativas diárias. Graças a Deus, a FETANCE tem fortalecido. Falo isso porque, graças a Deus, fui um dos que ajudei, em nome da FETANCE, a fundar vários sindicatos na região do Cariri. E hoje a gente tem a nossa federação como aquela luz, aquela mãe maior, uma mãe que é forte, que nos ilumina, que nos orienta. E a gente se sente forte porque temos uma federação forte que olha para o sertão, para o litoral e principalmente para nós lá do interior do Cariri. A FETANCE foi até Sobral, porque assim, a importância da FETANCE na nossa vida, se não fosse a FETANCe, Irauçuba nem teria um sindicato, porque ela foi a grande protagonista dessa história do nosso município. A FETANCE sempre esteve lá, né, apoiando dentro das lutas da regional, seja em momentos de greve, campanha salarial, em outras lutas também, como em lutas contra a mudança de regime de trabalho, de regime jurídico. Nós tivemos algumas lutas muito pesadas nesse sentido. Todas as lutas dos servidores municipais da regional de Crateús, nós tivemos a presença da FETANCE. A FETANCE tem sido muito importante para nós, aqui na região metropolitana, dando essa condição para a gente chegar junto às prefeituras, junto ao nosso prefeito, e negociar aquilo que nós precisamos. Porque se a gente não tivesse esse apoio, né, essa segurança, essa estrutura que a federação tem, a gente com certeza não teria conseguido nem fundar o sindicato. Né? Então, quando nós manifestamos desejo de fundar o sindicato, a federação prontamente mandou pessoas qualificadas, né, para ajudar a gente nesse processo e nos tornarmos o sindicato forte que somos hoje. Com a ajuda da FETANCE, o apoio da FETANCE, a gente conseguiu reativar o Sindicato dos Servidores de ICO e estamos aí na luta. Uma coisa que a FETANCE tem dado ao movimento sindical é uma nova forma de fazer movimento sindical. Do novo, de modificar um jeito velho de fazer sindicalismo. Então a FETANCE, quando vai para a rua, nós levamos o diferente.
As campanhas salariais unificadas dos servidores municipais de todo o Ceará são destaque na organização da FETANSE. Tanto que a Confetan, em 2008, passa a implantar a mesma metodologia de trabalho em todo o Brasil. Entre as propostas de maior destaque nas campanhas, nestes 25 anos, estão as pautas por reajuste salarial, planos de cargos e carreiras para todos, pagamento do salário mínimo, concursos públicos, melhores condições de trabalho e negociação coletiva. Cada ano uma nova conquista, né? Um novo tema que envolve e que faz com que a gente possa ter outras conquistas. Na questão das campanhas salariais, né, a federação tem a preocupação de fazer essa organização estadual, de fazer os lançamentos, de motivar os sindicatos a organizarem suas campanhas salariais. A gente sabe que anterior, né, essa organização da FETANSE, alguns sindicatos faziam negociação, estavam lá sempre na luta por direitos, mas não tinha essa organização de lançamento da campanha salarial, de dar essa visibilidade a esse momento que é tão importante, que é a luta dos servidores no momento de campanha salarial que se dá no início de todos os anos. As campanhas salariais, elas se confirmam hoje como uma agenda permanente, não só da FETANSE, mas também dos nossos sindicatos filiados. Hoje, os nossos sindicatos aguardam o lançamento estadual da campanha salarial, o lançamento nacional, para já agendar o lançamento nas suas cidades, em assembleia, em atos na Câmara, atos na praça. Então, hoje é uma agenda que só se fortalece a cada dia, porque os sindicatos entenderam a necessidade de termos um momento de lançarmos as pautas, de reafirmarmos a necessidade de avançar na pauta da garantia dos direitos básicos, que hoje as campanhas salariais ainda representam isso. Pautar a necessidade da garantia dos direitos básicos dos servidores municipais. Em 2008, Netinha é reeleita e dá continuidade ao mandato à frente da federação. O 6º Congresso ocorreu no Sesc Parana, em Caucaia, contando com a participação de servidores de 74 cidades e um público de 210 trabalhadores. Porque são eles e elas todas, somos nós que formamos a federação e que vem construindo a história dos trabalhadores e trabalhadoras municipais no Ceará. Com a proposta de pautar uma gestão pública comprometida com o desenvolvimento humano, revertendo quadros de miséria dos municípios e criando ideias inspiradoras de alternativas para as cidades cearenses, que passam a ser, inclusive, alicerces para mais conquistas para os servidores, a FETANSE criou os colóquios por um município decente e democrático. O primeiro colóquio, que teve como tema o papel do serviço público municipal no desenvolvimento do Brasil, foi realizado no período pré-eleitoral de 2010 e lançou a plataforma eleitoral, que foi apresentada aos candidatos a cargos públicos. A gente precisava discutir políticas públicas, porque era no município que acontecia a execução dessas políticas. E a gente queria algo mais propositivo, onde a gente pudesse ter a participação desses agentes, das pessoas que estavam no dia a dia disputando as eleições, que estavam representando esse projeto. A atuação da FETANSE, ela se destaca de sobremaneira, porque tem o grau de buscar representação na luta do específico, mas concatenando essa ação com o que é global, não se limitando à ação econômica do ponto de vista da luta economicista. Muito pelo contrário, tem uma atuação muito forte, muito firme na perspectiva do conteúdo político. A luta pela implantação da lei do piso do magistério, que não era efetivada nos municípios do Ceará, continuou em 2009 e em 2010. Tanto que a FETANSE e suas entidades filiadas definiram a batalha pelo piso dos professores como temática geral da campanha salarial 2010, não se calando e indo às ruas denunciar os prefeitos e vereadores traidores do povo. Foi quando a entidade realizou a primeira marcha dos servidores municipais, com o slogan Piso Salarial do Magistério, faça valer seu direito. A hora é agora. É o primeiro ato, é a primeira atividade dos profissionais do magistério do estado do Ceará, em que a gente vem com caravana de todas as regiões desse estado para chegar aqui na capital e aqui a gente poder demonstrar, poder dizer para a população da capital de Fortaleza, para poder dizer a todos aqueles representantes
entes responsáveis pela fiscalização dos recursos públicos, como o TCM, dizer para a Justiça, responsável pela fiscalização do cumprimento da legislação, que nós, trabalhadores, profissionais do magistério do Serviço Público Municipal do Estado do Ceará, aqui organizado em seus sindicatos, coordenado pela FETANSE, não vamos aceitar nenhuma farra com o dinheiro público. Outro passo decisivo para a organização da federação foi quando um servidor municipal passou a ocupar a presidência da CUT Ceará. A presença de trabalhadores do serviço público na instância local da central já acontecia desde o início da década de 2000, mas foi reforçada ao longo dos anos. A gente pôde possibilitar que a CUT valorizasse, começasse a valorizar mais esse instrumento que estava então se espalhando no estado do Ceará. A gente pôde fazer com que a CUT fizesse uma reflexão da importância de valorizar os sindicatos de servidores municipais, ainda há pouco, né? Vale ressaltar que quando chegamos lá, em 2003, apenas 30 sindicatos de municipais estavam filiados, né, à central. E a gente, nessa valorização, nesse chamamento, indo visitar os sindicatos, a gente conquistou inúmeros outros que vinham a fazer parte no cotidiano da CUT. Vale ressaltar que quando saí, mais de 100 sindicatos de municipais ficaram filiados à nossa central. Nós temos levado para dentro da CUT o debate muito forte da questão da mulher, muito forte da questão LGBT, da juventude, das mulheres e dos homens, né, da negritude. Então esse debate nós temos contribuído muito dentro da CUT. Eu entendo que nós somos um ramo que faz o que mais a CUT tem dificuldade, que é a interiorização. Eu não posso imaginar o que seria o meu mandato à frente da Central Única dos Trabalhadores sem a força política e a capacidade de mobilização que teve a FETANSE. Em 2011, um grande salto é dado pela FETANSE, com a finalização da construção da sede própria. O novo endereço estava localizado no bairro de Fátima, no coração da capital. Essa nossa sede possa ser muito próspera, que daqui possa sair grandes negociações, intermediações de conflitos, a gente possa traçar grandes estratégias para a luta dos servidores municipais, para a luta do movimento sindical, que essa sede, agora ela passa a ser mais uma estrutura do movimento sindical, mais uma estrutura a serviço da luta da classe trabalhadora. 2011 também foi o ano da segunda marcha da FETANSE, que levou para as ruas a luta pelo trabalho decente no serviço público. O ato cobrava a instalação nos municípios de medidas de valorização dos servidores, assim como propunha a criação de mais e melhores empregos através de concursos públicos. Aqui presente, junto aos trabalhadores urbanos de Fortaleza, para dizer da nossa indignação, da nossa insatisfação com a má qualidade, com a falta de seriedade das administrações municipais com relação ao trabalho decente. A marcha do trabalho decente, ela tem dado uma visibilidade maior ao conjunto da problemática que passam cada município. Essa marcha ela tem sido importante também porque ela dá visibilidade àquilo que os prefeitos muitas vezes tentam mascarar, tentam esconder as nossas dores, o nosso sofrimento, as práticas antissindicais. E quando a gente traz para a rua, da forma que a FETANSE organiza, todos os sindicatos, todas as regionais, vêm com suas bandeiras, vêm com suas pautas e a gente faz aquele trabalho coletivo, a gente expõe as nossas chagas para a sociedade, a gente expõe para a mídia. Todas essas marchas que nós estamos realizando todos os anos, isso tem fortalecido muito a base dos municipais e a nossa federação. A marcha porque é um momento que junta muita gente, né? As pessoas que não vão assistem, comerciante ali do meu bairro, falou, ora, eu vi a marcha e vi na televisão, né? É um momento em que mostra a força dos sindicatos. Trazer suas bandeiras de lutas, dar os seus gritos, né? Colocar o que cada região, o que cada município tem de mais importante na luta, quais as dores, quais as perseguições
que os servidores estão sofrendo naquele momento e quais as principais lutas dos sindicatos. Então, é um momento em que a gente pode unificar a nossa luta de todos os servidores do Estado. Realizado em Beberibe, o 7º Congresso da FETANSE aconteceu em julho de 2011 e reuniu mais de 400 participantes. O evento consagrava o crescimento da entidade, com mais de 140 municípios organizados em sua estrutura. A atividade elegeu a servidora de Caucaia e Fortaleza, Enedina Soares, como presidente. Para mim, a maior demonstração de que a gente estava fazendo um discurso, mas estava colocando em prática, foi poder ter passado para uma jovem. O novo plano de lutas da federação, aprovado neste congresso, era mais ousado, com destaque para 2 deliberações. A primeira, de profissionalizar a comunicação da entidade, e a segunda, de realizar a instalação de uma subseção do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Contratamos uma assessoria de imprensa e passamos a discutir uma série de ações que pudesse dar maior repercussão, dar maior visibilidade às ações da FETANSE, às ações dos servidores municipais. Comunicação, ela é o carro-chefe de uma entidade, de uma empresa. Eu acredito que comunicação, ela é prioridade. Quem não é visto, não é lembrado. E a FETANSE está nos jornais, tem uma TV, está mostrando para os servidores que ela não é simplesmente uma entidade ou um sindicato. Ela é uma entidade que representa inúmeros sindicatos, e por isso que ela é forte. Dentre as conquistas do processo de instalação da política de comunicação da FETANSE está o reconhecimento da entidade sindical enquanto fonte fundamental dos interesses dos servidores municipais para a imprensa cearense, o que confere credibilidade junto à sociedade e especialmente à base social da federação. Desde a sua implantação, a assessoria de comunicação contribuiu para reforçar a produção própria de jornalismo, com o fortalecimento do portal da FETANSE, da criação da revista F, do jornal Tribuna dos Municipais, da militância nas redes sociais, da TV FETANSE, além de campanhas, livros e demais projetos que conferiram qualidade à intervenção do movimento sindical dos funcionários públicos das cidades cearenses. Estava no nosso projeto a história da subseção do DIEESE, que a gente entendia que era muito importante, que era para dar condição para os diretores, para a intervenção dos diretores, né? O DIEESE, nacionalmente, ele é fincado num tripé, que é a pesquisa, a assessoria sindical e a formação. Então, dentro desse tripé, a gente traz para a vida, para o universo do serviço público municipal no Ceará, construir informação à luz dos servidores municipais. O Instituto Bárbara de Alencar, fundado em 22 de dezembro de 2011, possibilitou, assim como a subseção do DIEESE, uma alternativa de formação técnica e social de comunidades e lideranças locais. O Instituto se tornou o braço social da FETANSE e tem buscado realizar parcerias com sindicatos, ONGs e outros parceiros para a captação de recursos através de editais nacionais, internacionais, governamentais e não governamentais. E uma das ações que a organização tem fomentado são os debates que acontecem nas Jornadas do Trabalho Decente, realizadas desde 2012. A jornada ela surge de uma necessidade de aprofundar, dos trabalhadores conhecer mais como que as prefeituras se organizam, como que as finanças públicas estão organizadas, como os planos de carreira são elaborados, como garantir direitos dentro dos planos de carreira para os trabalhadores, como usar esse conhecimento em favor dos trabalhadores, em favor da sociedade, em favor do serviço público de qualidade. Em 2012 foram realizadas 2 jornadas. A primeira tratou sobre o trabalho decente no serviço público. A segunda pautou saúde no trabalho e qualidade de vida. Em 2013, foi a vez do evento já tradicional abordar a discussão Previdência dos Servidores Municipais em Risco. No ano seguinte, a 4ª jornada aprofundou a discussão sobre a violação dos direitos humanos e sindicais no Ceará, no Brasil e no mundo. Por fim, em 2015, a FETANSE recebeu seu primeiro evento internacional. O encontro do ano das Bodas de Prata trouxe sindicalistas da América Latina para debater justiça fiscal, financiamento do serviço público e medidas de controle social. Eu entrei em 2005 sem saber de nada de sindicalismo, aprendi tudo aqui com a FETANSE. É de suma importância a gente, enquanto diretor sindical, que está na luta, que está na briga diária, temos que estar constantemente bem informado, né, e preparado para sentar nas mesas de negociações
para termos os nossos relatórios financeiros, para confrontar com as administrações. A FETANCE deu esse respaldo com muito êxito, formando diretor de cada sindicato para que se preparasse, não só para o movimento de rua, mas que estivesse também preparado para estar nas mesmas negociações e com respaldo, né, e com argumentos contundentes, né, para discutir, né, e até se contrapor aquilo que os advogados e a assessoria das prefeituras vinham para cima da gente. Cada encontro que nós fazemos não é só uma viagem que você vem lá do interior, é um aprendizagem, é a troca de experiência em que a FETANCE cresceu muito. E eu digo isso porque eu conheço a FETANCe quando ela era lá na cidade de Quixadá, estava engateando, era uma mocinha, era uma menina, e hoje é uma senhora respeitada em todo o estado do Ceará, e que eu tenho orgulho de ser presidente do Sinscrat, filiado à FETANCE, e que meu município foi um dos municípios e que ajudou a fundá-la. Tudo que a federação faz é muito organizado e muito programado, a sua direção é muito atuante. Então a organização da federação, ao meu ver, né, como representante da Serra da Ibiapaba, é um ponto muito forte. Ainda em 2012, temos o maior público das marchas realizadas pela FETANCE, cerca de 4.000 pessoas, e o evento de maior repercussão, muito por conta da proposta que dizia: de olho neles, contra o desmonte dos municípios. As ruas do centro de Fortaleza foram tomadas por trabalhadores com o objetivo de mobilizar a sociedade e os órgãos de fiscalização para o enfrentamento do desmonte dos municípios após as eleições, quando grupos derrotados no voto desestruturam a máquina pública das cidades. As parcerias construídas com o Ministério Público do Estado, o Tribunal de Contas dos Municípios, a Procuradoria de Combate aos Crimes contra a Administração Pública e a Ordem dos Advogados no Brasil foram destaque também naquele ano, a ponto de render editorial no jornal de maior circulação do Estado, o Diário do Nordeste, e repercussão nacional. O fato de nós registrarmos anualmente o que as nossas categorias conquistam através das campanhas salariais é algo importante para nós, porque nós estamos colocando no papel o resultado ou não do andamento dessas campanhas, né? Nós entendemos que o fato de investirmos na pesquisa, de documentarmos essa história, né, nós poderemos conseguir algo inédito, que é o registro histórico dessa luta que ocorre já no nosso estado há muito tempo, né, e que nós não temos isso registrado. Então, o Memória das Lutas, ele surge como um processo educativo também dos dirigentes se conscientizarem da necessidade de colocar no papel o resultado das lutas, onde avançamos, mesmo que pouco, mas o que nós avançamos, onde nós precisamos garantir mais direitos ou deixamos de conquistar. Isso vai possibilitar, orientar as nossas campanhas salariais seguintes. Dando continuidade à pauta propositiva que marca a história da federação, é realizado o segundo colóquio por um município decente e democrático. Candidatos de todo o estado nas eleições municipais de 2012 foram convidados a assinar o compromisso com a plataforma eleitoral de desenvolvimento do serviço público e das cidades do Ceará, apresentada pela federação. Temos uma grande oportunidade de discutirmos com a sociedade qual município que nós queremos. Então nós, como servidores municipais, queremos protagonizar esse momento único no município, onde a gente tem essa oportunidade de avançar em alguns eixos que nós achamos de fundamental importância para reverter o quadro, né, de miséria que a maioria dos nossos municípios estão submetidos. Com o tema Prefeito Negocia, a campanha salarial 2013 da FETANCE lutou pela regulamentação da Convenção 151, que assegura a negociação entre prefeituras e sindicatos sobre as condições de trabalho dos servidores, defendendo a implantação das mesas permanentes de negociação coletiva. Diversos municípios negociaram a criação de projetos de lei ou decretos instituindo a Comissão de Negociação Coletiva. Como estratégia, a mobilização potencializou o uso das redes sociais, além das atividades de rua. A campanha ganhou notoriedade e impulsionou resultados positivos. Pra unir a minha voz com a sua, prefeito negocia, negocia já. Nosso servidor merece esse olhar, mas prefeito negocia, negocia já. Valoriza o servidor, só tem a ganhar. Prefeito negocia, negocia.
Nosso servidor merece esse olhar. Prefeito negocia, negocia já. Servidor merece esse olhar. A partir de 2013, os servidores municipais passam a participar da Parada pela Diversidade Sexual do Ceará, com trio elétrico próprio, fruto do processo de fortalecimento do segmento de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais na federação. E a presença maior da categoria nas ações de combate à homofobia continua em 2014 e 2015, não só na parada, mas também nas campanhas criadas, como a iniciativa Serviço Público de Todas as Cores. A FETANCE implantou dentro do seu plano de luta, não só mais um plano de luta corporativo, a defesa dos servidores municipais LGBTs. Nos últimos anos, foram muitas as oportunidades de preparação de dirigentes sindicais. Cursos como de negociação coletiva no serviço público e sobre planos de cargos e carreiras, campanhas de filiação, campanha de combate ao assédio moral e ações de combate às práticas antissindicais. Estou de parabéns a vocês, todas e todos, por isso mais uma manifestação importantíssima de enfrentamento contra aquilo que está equivocado, demonstrando a capacidade que nós temos de mudar o mundo a partir da realidade dos trabalhadores. Isso sim ninguém tira da gente, mas... Outras marchas tiveram grande impacto junto à categoria. Em 2013, a 4ª marcha gerou ampla repercussão e levou novamente servidores para as ruas com o mote: basta de precarização no serviço público municipal. Uma referência aos riscos que a legalização da terceirização, através do projeto de lei 4330, representa aos direitos trabalhistas e à sociedade. E, em 2014, a 5ª edição apontou para a grande demanda social daquele ano: a defesa irrestrita dos direitos humanos, ameaçada no contexto das disputas de ideias após as jornadas de junho de 2013. O tema escolhido uniu movimentos sociais de jovens, negros, pessoas com deficiência, mulheres, LGBTs e tantos outros ao slogan: não vão calar a nossa voz. Nós estamos nessa atividade que começa hoje e termina amanhã, fazendo a apresentação de denúncias de vários municípios que estão violando tanto os direitos sindicais como os direitos trabalhistas. Prefeitos que se sentem donos dos municípios tratam o serviço público e os municípios como fosse uma instituição privada, e nós queremos, que seja feita, seja concedido o que é de direito dos trabalhadores que está sendo violado, e que nossos municípios sejam mais democratizados. Nossos municípios não podem ficar refém de um prefeito durante 4 anos. Nós estamos nas ruas porque isso é um absurdo, não podem calar a nossa voz. Ia aos municípios, participei de passeatas, participei de reuniões de negociação e enfrentamos muito os prefeitos. Eu acho que isso foi uma coisa muito importante, porque de repente os prefeitos sabiam que a denúncia não era só do sindicato, crescia por ser também da FETANCE, mas era uma denúncia que repercutia. A FETANCE, ela representa segurança para a gente, um sindicato na Serra da Ibiapaba, sem o apoio da federação, com certeza ele é um sindicato enfraquecido. É a FETANCE que agrega, todos os sindicatos, quem unifica a luta da Regional Crateús é a nossa federação. Cada sindicato junto é que forma a FETANCE. Então essa importância da FETANCE existir, porque ela nos representa, ela fala por nós. A esperança da concretização, do fortalecimento cada vez mais das organizações sindicais no sentido de garantir os direitos dos trabalhadores. Em ano de Copa do Mundo, a campanha salarial 2014 colocou em campo o tema: precarização é gol contra. A iniciativa apresentava a contrariedade da classe trabalhadora ao projeto de lei 4330, que libera as terceirizações para todas as atividades e representa a precarização das relações de trabalho no serviço público municipal. E por isso os professores e servidores da educação vieram hoje ao centro de Fortaleza, à Praça do Ferreira, toda em verde, amarela e vermelha, para dizer que no ano da Copa do Mundo, a nossa seleção são os professores, a nossa seleção são os servidores municipais. No 8º Congresso, em 2014, a FETANCE chegou à marca de 146 sindicatos de servidores filiados, representando um total de 156 municípios. Esse público levou força a essa edição do evento,
que contou com cerca de 450 participantes. Na oportunidade, Enedina Soares é reeleita presidente. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Um novo projeto toma forma na federação. São as caravanas de apoio às greves, atos e movimentos dos servidores municipais do interior do Ceará. Com a iniciativa, mais que apoio, chegavam aos atos trabalhadores de diversas regionais e de diversos ramos, reforçando e entusiasmando as batalhas que se dão nas cidades cearenses. Essa é a FETANS que eu conheço e que eu quero ela forte. E a FETANS, daquele momento, ela disse, eu vim para ficar no interior. A FETANS tem uma credibilidade grande com relação aos servidores. Lá no meu município, por exemplo, muito requisitado o site da FETANS. Se você observar, sempre que eles estão se referindo a direito do trabalhador, estão sempre no site da FETANS. É uma federação que está à frente do seu tempo, tem sido protagonista das principais lutas no estado do Ceará. As pautas da FETANS, ela rompem com uma concepção meramente corporativista e dialoga com a sociedade. Quero destacar que a maioria das lideranças é feminina, né? Com todas as dificuldades que a mulher tem, né? De ser profissional, de ser sindicalista, de ser mãe, de ser mulher, de ter uma família, mas elas sempre se destacaram muito nessa liderança. Eu acho que a FETANS está reconhecida, está firme, ela é uma instituição que faz parte da história do nosso estado, do Ceará, não só da classe trabalhadora. A FETANS, eu acho que ela avança em tudo, em todos os temas, sem perder o princípio, que eu acho que é o fundamental. Chegamos a 2015, ano do aniversário de 25 anos da federação. Para comemorar, a FETANS reforçou a sua agenda de lutas, com uma programação especial durante todo o ano. Mas 2015 também foi um ano de batalha pela democracia e de defesa dos direitos dos trabalhadores ameaçados no Congresso Nacional. São 25 anos de pino na mão, reivindicando plano de cargos de carreira e salário. Nós queremos mais direitos e não menos direitos para o povo trabalhador. Não aceitamos as MPs 664, 665, não aceitamos e repudiamos. Agora o planeta dá sinais de exaustão. Da cara feia, café de rico, parece que a terceira... Um sindicato que busca a negociação. A unidade de todas as forças de esquerda desse país. Fortalecer ainda mais esse laço e conseguir, de uma vez por todas, uma sociedade igualitária. Nós fazemos uma greve, não é para estar medindo força com a gestão, é para resolver o problema desses trabalhadores. Quem conhece a luta dos servidores municipais sabe que não é fácil a gente manter essa organização de pé. No dia 7 de maio de 2015, sessão solene marcou o aniversário da entidade, que nasceu no dia 28 de abril de 1990. Após a solenidade, servidores de todo o Ceará celebraram a Noite Negra, Cantar para a Igualdade, que exaltou as lutas e conquistas do povo negro brasileiro. A importância dessa luta. A luta dos servidores públicos é uma luta assim, transformadora e de grande importância para mudar a visão dos coronéis que ainda temos, das oligarquias nos municípios, essa visão patrimonialista do Estado, né, que as elites dos nossos municípios sempre tiveram. A formação da consciência é o mais necessário na educação de um povo. A consciência que vê, a consciência crítica. Esta Noite Negra também é para marcar a cultura afro-brasileira, que resistiu ao longo de um processo histórico através dos seus elementos, por exemplo, a música, a dança, a vestimenta, a comida, o alimento, né, que são sagrados para muitos africanos, dessa sua cultura, inclusive da questão da religiosidade também. A carne mais barata do mercado é a carne negra. E
qual o principal saldo destes 25 ou 30 anos de organização dos servidores municipais, desde a Apromice até a FETANCE de hoje? Entre todos, há o consenso de que a luta coletiva desta categoria elevou o servidor público municipal à condição de trabalhador, de sujeito de direito. A pessoa que tem 25 anos de idade pode-se dizer que começando. Chegar aos 25 anos, numa fase em que nós temos uma entidade combativa, forte e de mobilização e também de formação, é algo muito bom, muito importante, é uma conquista para os servidores municipais do Ceará. É uma entidade que me representa e representa os servidores do Estado do Ceará no serviço público. Eu me sinto muito bem representada pela mesma e pelos seus diretores. A FETANCE ela veio para dizer que nós somos um. O trabalhador brasileiro é um e precisa estar nesse apoio, nessa união. Eu só desejo que a FETANCE dê continuidade toda essa garra que ela teve do início até agora. Se muito vale o que já foi feito, mais vale o que será. Depois da FETANCE eu me tornei uma cidadã melhor e uma sindicalista melhor. E eu gostaria muito que a FETANCE continuasse com essa mesma linha de trabalho. E aos que virão, que já vão encontrar um caminho aberto, uma trilha feita, e esses terão uma responsabilidade muito maior, porque já encontraram parte do trabalho realizado. Muita luta, muito trabalho, mas também grandes realizações. Comemorar o que nós conquistamos ao longo desses 25 anos. Vamos para frente, vale a pena, é muito bom fazer movimento sindical. Vocês têm uma bela história e, sem dúvida, marcará a política do Estado do Ceará e ficará para as próximas gerações como um modelo de sindicalismo sério, compromissado e que não abre mão de lutar sempre pela classe trabalhadora. Mais 25, mais 50 anos de luta para nós servidores. E que os trabalhadores do serviço público sejam dignificados a partir da sua representação. Parabéns, 25 anos de sucesso, de luta e muitas conquistas. Depois de ter feito tudo isso que nós fizemos, nós precisamos avançar cada vez mais nesse processo. É necessário que a gente não arrefeça dessa luta e é o que eu espero muito da FETANCE. A FETANCE possa continuar cada vez mais unida, mais forte, né? E mais dedicada aos servidores públicos municipais. E fazer que nos próximos anos a FETANCE realmente possa alcançar 100% dos municípios. Esse é o nosso desafio. Nós seremos, com certeza, o movimento do presente, mas deixando um futuro aí certo para as gerações que virão. Hoje a gente tem um grande patrimônio, não é nem um patrimônio material que nós temos hoje não, construído com muito suor, mas é um patrimônio de luta dos trabalhadores. Não é fácil ser hoje uma grande federação como essa e que muita gente às vezes não entende, acha que a FETANCE é mais uma entidade. Não, ela é uma mãe, ela é a pessoa que nos orienta e que todos os sindicatos pequenos, por mais que seja, precisa da federação. A FETANCE do passado era a construção. A FETANCE de hoje seja mais esse lance mesmo da perseverança. Que venham mais e mais 25 anos e com cada vez mais fortaleza na luta. Está no rumo certo, é de luta e eu tenho total confiança de que ela vai continuar sendo esse diferencial. E que a gente forme cada vez mais novas lideranças com essa firmeza ideológica, porque serão com novas lideranças que esse sonho, que essa vontade de representar bem a nossa categoria, ele vai continuar vivo por muitos e muitos anos.